Vamos para mais uma aula, dessa vez com conteúdo de matrizes. Vamos lá. Uma matriz em programação é muito semelhante ao vetor. O que são múltiplas variáveis que você pode acessar cada variável utilizando dois índices, que no caso é a linha e a coluna da posição da variável que você quer acessar. Vamos lá, vamos primeiro fazer um vetor aqui. Para criar um vetor, como nós já vimos, colocar aqui vetor e aqui abre e fecha colchete e coloca o tamanho dele. Vou colocar tamanho 3. Quando a gente inspeciona aqui, nós temos um vetor de 3 elementos. Para acessar essa posição aqui é só V0, vetor 0, essa posição aqui é vetor 1, essa posição aqui é vetor 2. Uma matriz nada mais é do que um vetor, só que de duas dimensões. Ou seja, aqui o vetor tem uma linha. No caso, quando a gente cria uma matriz, vou colocar aqui inteiro matriz, colocar aqui 2 por 3. A gente define quantas linhas vai ter a matriz e quantas colunas vai ter a matriz. Se a gente inspecionar aqui, temos uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. E para acessar cada posição dessa matriz é semelhante ao do vetor. Basta a gente colocar qual é a posição que a gente quer acessar. Vamos lá. Vou escrever aqui. Escreva acabou, só para a gente saber quando o nosso programa vai acabar. E aqui a gente vai ir alterando as posições da matriz. Vamos lá. Para alterar essa primeira posição aqui, você tem que ver qual é a linha que essa posição está. Está na primeira linha, a linha 0. Qual é a coluna que essa primeira posição está? É a coluna 0. Então, para alterar a variável que está representada nessa posição aqui, basta a gente alterar matriz na posição 0, 0, que identifica o quê? Que eu vou alterar a variável que está na primeira linha da matriz com a primeira coluna. Se eu colocar para receber 5 e no passo a passo, quando chega nesse momento, essa posição aqui recebeu 5. Para alterar essa última posição aqui, essa última posição, que é o que? Está na segunda linha, na terceira coluna. Se está na segunda linha, qual é o identificador que identifica a segunda linha? É só você diminuir em 1. A segunda linha é representada pelo identificador 1, já que começa em 0, 0 é o primeiro, 1 é o segundo. E a terceira coluna é identificado com o identificador 2. Então, se eu quero alterar a posição que está na segunda linha, terceira coluna, basta eu alterar, vou colocar aqui embaixo, alterar a posição 1, 2, que identifica a linha 1, que é a segunda, coluna 2, que é a terceira. Colocar para receber 7 e um passo a passo para ver alterando ali embaixo. Vai colocar os 5 e colocar os 7. Para a gente conseguir armazenar os valores na matriz, manipular a matriz, é um pouco mais difícil do que o vetor. Na verdade, bem mais difícil e complicado. Porque nós vamos ter que utilizar um para dentro de outro para. Algo bem estranho, né? Vamos lá. Para a gente conseguir percorrer todos os elementos dessa matriz, o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer as linhas. Então vamos lá. Vou fazer um para percorrer as linhas. Quantas linhas eu tenho? Tenho 2. Então eu vou percorrer a linha 0 e a linha 1. Então eu vou colocar para o inteiro i começar em 0, enquanto i é menor que 2, e mais, que é a mesma coisa de falar. Comece da linha 0, enquanto você estiver em uma linha que é menor do que o índice 2, faça o que eu colocar entre as chaves e depois aumente para a próxima linha. Pronto.
Se a gente inspecionar o I, cadê o I, cadê o I, o I? E só executar desse jeito, ele vai percorrer aqui os valores 0 e 1 e acabar. Pronto. Além de percorrer as linhas, a gente vai percorrer para cada valor da linha, nós vamos ter que percorrer todas as colunas. Então a gente vai precisar de um para dentro desse para conseguir percorrer a matriz por inteiro. Então eu vou colocar para o J começar em 0, enquanto o J é menor que 3, J mais. O que é que eu estou falando aqui? Comece da linha 0, enquanto a linha é menor ou igual a 2, percorra desde a coluna 0 até a coluna menor do que 3 e depois aumente mais 1. Ou seja, quando estiver na primeira linha, vai percorrer todas as colunas. Quando estiver na segunda linha, vai percorrer todas as colunas. E eu vou colocar aqui um comando leia. Leia cada posição. Matriz I, J. Vamos lá, vamos testar isso aqui. Parece bem louco, né? Mas vamos testar. Vamos lá, vamos passo a passo, com cuidado, bem tranquilo, para você entender como é que eu faço para ler uma matriz. Esse vetor aqui não precisava dele. Depois eu declarei a minha matriz. Depois o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um laço de repetição para percorrer todas as linhas. É isso que eu estou fazendo aqui. Aí mais um passo. Ó, quando o I é 0, o que é que eu vou fazer? Eu quero ler a linha 0, coluna 0, a linha 0, coluna 1 e a linha 0, coluna 2. Mais um passo. Perceba, o I é 0, J é 0. E eu estou lendo a matriz na posição IJ, ou seja, eu vou querer que o usuário digite um valor para essa posição aqui. Vamos dar outro passo. Ele quer um valor, vou digitar 1. 1 foi para cá. Quando eu digito 1 para cá, acabou o leia e vai ser executado o próximo comando, a próxima interação desse para aqui, que é o quê? Que o J vai passar para 1 e vai ser executado outro leia. Quando o J passar para 1, ele vai estar bem aqui, ó. I, posição 0, J, posição 1. Então, mais um passo. Ele quer outro valor, vou colocar 2. Quando eu der um Enter, qual é a posição que esse 2 vai aparecer? Qual é? Me diga qual é. É só você olhar aqui, ó. É a linha 0, coluna 1. Então, ele vai aparecer bem aqui. Acertou. Agora, mais um passo. Vamos colocar outro valor, 3. Onde é que esse 3 vai aparecer? Só você olhar aqui. O valor do I está 0, o valor do J está 2. Então, esse 2, esse 3 que eu estou digitando, me perdoe, vai aparecer bem aqui, ó. Linha 0, coluna 2. Dá um Enter, apareceu linha 0 e coluna 2. Agora perceba o que aconteceu aqui, ó. Quando o J era 2 e terminou, o J passou para 3. Só que bugou aqui no Portugal que não mostrou. Mas o J passou para 3. Quando o J passa para 3, o J não é menor do que 3. Então, ele sai desse para aqui, acaba com esse para e vai para a próxima interação desse para mais externo. Ou seja, ele terminou todas as colunas? Terminou. Então, não tem mais coluna para lá. Então, o que eu vou fazer? Recomeçar da linha de baixo. Então, o I aumenta mais 1. Perceba, o I veio para 1. Então, o que eu vou fazer? Vou sair percorrendo essa linha de baixo aqui, no mesmo esquema. Da coluna 0 até a coluna 2. Mais um passo. Quando eu colocar algum valor aqui, vou colocar 3. Esse 3, onde é que esse 3 vai aparecer? Me diga, me diga, me diga. Vai aparecer bem aqui, ó. Só você olhar para os valores do I e J. O I está em 1, ou seja, linha 1. O J está em 0, ou seja,
coluna 0. Então vai vir bem para cá. Pronto. Agora vamos mais rápido. O 2 vai aparecer onde? Bem aqui, que é o que? 1 em 1, posição 1 em 1. Agora eu vou colocar o 1. 1 vai aparecer onde? Só você olhar aqui, está na posição 1, J2. Então vai aparecer bem aqui. Então era isso, pessoal. Para acessar cada posição da matriz, basta você utilizar dois índices, que é o que? O índice da linha e o índice da coluna. E assim funciona parecendo como um mapazinho e você consegue acessar cada uma dessas posições. Em uma matriz fica mais complicado de você manipular as coisas. Por exemplo, você vai precisar de um para dentro de outro, que fica bem complicado de enxergar na primeira vez. Na primeira vez que você vê isso aqui parece algo louco, mas é só treinar e estudar que você consegue pegar facilmente. Valeu, pessoal, até a próxima e vamos para um exemplo na próxima aula.